Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Bom, esse texto é um texto que fala a respeito de Jesus, né? Jesus como sendo o nosso sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que está conosco sempre, né? Mas também ele mostra para nós aqui uma grande verdade, né? A verdade de que Deus ele sempre procurou se comunicar com os seus filhos. E comunicação é a arte de se fazer entendido. Às vezes a gente tem uma dificuldade, né, nesse sentido, que a gente fala, mas a outra pessoa muitas vezes não compreende. Então isso não é uma verdadeira comunicação, né? É uma complicação na comunicação. Por quê? Porque eu não falei algo que a pessoa pudesse entender, ou ela não entendeu aquilo que eu falei. Deus é muito bom em comunicação. A questão somos nós em entender, né, aquilo que Ele está nos dizendo. Há muito tempo atrás também eu fiz um curso de comunicação, assim, de áudio, né, de vídeo, e aí a gente estuda um pouquinho da teoria, né, no que diz respeito à comunicação. É preciso haver uma mensagem a ser transmitida, né? É preciso ter um transmissor, quem que vai falar ou transmitir essa mensagem, um receptor para quem vai essa mensagem e um codificador, que é que tipo de linguagem eu vou usar nessa comunicação. Então, no texto nós vemos aqui que nos diz que tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, e hoje ele nos fala em Jesus. Então Deus ele sempre nos fala, sempre fala a humanidade, né? E nós devemos então compreender, porque a principal forma de nós conhecermos e de Deus se revelar é através dessa comunicação. Ninguém consegue destrinchar Deus através de um estudo, através de uma pesquisa, através de algum outro tipo, né, de busca, a não ser pela forma dele mesmo se revelar a nós e também revelar a nós aquilo que ele deseja para as nossas vidas aí também, ok? Então por isso que Deus ele sempre se preocupa em se revelar a nós, se comunicar a nós, agir no nosso meio de forma que nós possamos compreendê-lo. Então Deus falou no passado, mas Deus fala hoje também. E é por isso que nós podemos dizer que Deus fala conosco. Deus nos fala. E essa é uma realidade, né, que nós devemos realmente valorizar. Porque Ele não é um Deus mudo. Ele não é um Deus que nos fez e partiu para outra e não quer nada conosco. Não. Ele está pronto a se comunicar, pronto a falar conosco. E aí a gente pode ver que existem duas formas, né, dessa revelação de Deus se mostrar a nós. Que é através, né, dele falar por uma revelação geral, que a teologia ela mostra isso para nós, né? A questão de Deus fala conosco através de uma revelação geral. O que isso quer dizer? Se refere ao quê? Às formas da revelação de Deus que são dadas a todas as pessoas. De forma geral, Deus se revela a todo mundo. E como que ele se revela, então, de forma geral? Na natureza. A palavra de Deus nos diz no Salmo 19, versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus ele se comunica para todo mundo. Todas as vezes que as pessoas olham para a natureza, eles podem ter ali alguma coisa a respeito de Deus. Por quê? Porque a natureza, elas são, na verdade, como diz, né, um pesquisador, um comentarista, né, as impressões digitais de Deus. Então, tudo que a gente vê o dedo de Deus ali, né? Deus realmente assim, se comunicando para nós, mostrando quem Ele é e o que Ele faz. Também, no que diz respeito a essa revelação geral, na consciência do homem. Deus ele se revela também através da consciência do homem. O homem tem noção daquilo que é certo, daquilo que é errado,
daquilo, né, que ele percebe que é algo que satisfaz, algo que lhe dá prazer, e essas coisas todas também ele tem a noção daquilo que é, né, algo superior, algo que é perfeito, algo que é verdadeiro e que só pode vir de uma divindade. E essa divindade é o próprio Deus. Então Deus se revela na sua justiça, né, no que diz respeito a essas coisas, também na consciência do homem. O homem tem condição de perceber essas coisas. Provérbios 20, 27, ele diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todos os mais íntimos, né, do corpo, todo o mais íntimo do corpo. Então, o que o homem vê, né, lá dentro, ele vai assimilando, e a partir daí é que ele vai agir, ou seja, pela sua própria consciência, aquilo que ele tira, né, de lição a respeito de tudo aquilo que está ao seu redor, ele mesmo, dentro de si, ele já consegue compreender, e ali é Deus se revelando, é Deus mostrando o que é certo, o que é errado também. Deus, ele se revela também, né, fala conosco de forma geral na história. Durante toda a história, Deus vem falando, né, e por isso que muitas vezes nós recorremos à história para poder descobrir, né, alguma coisa, aprender alguma coisa. A história sempre nos fala algo e Deus sempre vai agindo no meio da história. Em Atos 14, 17 diz: contudo, Deus, né, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu, a colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Ou seja, durante a história, por exemplo, do povo de Israel, Deus agiu dessa forma. E não só lá na vida dele, a gente tem visto, né, como que Deus tem agido na vida dos homens, e no decorrer da história a gente vai vendo, vai compreendendo. Por isso que os pais eram ali orientados a contar para os filhos todos os feitos do Senhor, porque fazia parte de uma história, Deus falando através de uma história. E eles deveriam aprender também com tudo que a história podia lhes ensinar. Okay? Então, olha que coisa legal, né? Deus ele que nos criou, e ele criou o homem e ele sustenta o homem. No decorrer de toda essa vida, Deus está sempre se comunicando. Mesmo que lá no começo, né, quando Deus criou o homem, comunicou-se com ele, depois ele pecou, houve ali uma quebra desse diálogo, mas Deus procurou desenvolver uma forma de conversar, de se relacionar com o homem. E isso de uma forma muito, através da natureza, de uma revelação geral. Mas existe também a forma de Deus falar, que é pela revelação especial. E esse aí é algo que é um privilégio daqueles que são chamados por eles, que conseguem ouvir sua voz, porque Deus fala especialmente a eles e de uma forma diferente com que ele fala com todos os demais seres humanos. Então, se refere, né, às formas da revelação de Deus que apenas algumas pessoas receberam, né? Ou seja, Deus fala, a pessoa escuta, porque Deus falou a ela e falou de forma diferente, tá? E é por isso que a palavra de Deus nos mostra aqui, né, que o próprio texto diz para nós: tendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, ou seja, pela revelação natural, mas ele falou também aos pais pelos profetas. Então, pelos profetas é uma das formas especiais. Quem são os profetas? São homens inspirados por Deus para transmitir a palavra dele, o recado dele, para falar por ele. Tanto é que era considerado como boca de Deus. É Deus falando aos homens através dos profetas. E a quem Deus mandou, né, essa mensagem? A todos aqueles que ele escolheu para que ouvisse ele falando através dessas pessoas, dos profetas. Por isso que muitas pessoas não deram crédito ao que os profetas estavam dizendo, porque no coração eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus. Tá? Então, 2 Reis 17:13 diz: o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Então, dentro do próprio povo de Israel, a gente vê ali Deus falando, e Deus justamente, né, separou aquele povo para falar, continuar dialogando com eles. Então, nós, aqueles que recebemos esse convite para fazer parte do povo de Deus, também ouvimos a sua voz. Aquele que é povo de Deus ouve através daqueles que ele envia.
Tá? E aí um outro também, Deus fala de uma forma bem, né, especial pelos milagres. Então é muito interessante a gente pensar isso, porque o milagre, o que é um milagre? O milagre é a suspensão da lei natural, ou seja, é regra que isso acontece dessa forma, né, dentro da lei natural. Então Deus vem e intervém, suspende, né, aquela regra e ele age de forma sobrenatural, realizando ali um grande milagre. E a gente viu muito isso no Antigo Testamento. Deus, quando tirou o povo do Egito, ele entrou ali, né, com seus milagres, e durante a caminhada desse povo, alguns milagres foram manifestados, mas a gente vê muito isso nos dias de Jesus também. Jesus agiu muito, né, com milagres. Por quê? Porque tinha como um propósito ali, ou seja, que o nome de Deus fosse glorificado, que o nome dele fosse conhecido, que o reino dele fosse expandido. Então, por isso ele falou de uma forma especial através desses milagres. Então, no Salmo 103, versículo 7, a palavra de Deus nos diz que ele manifestou aos seus caminhos, né, a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Então, o próprio salmista, ele vem trazendo, né, a memória daquelas pessoas que estavam ali ouvindo a forma como Deus se comunicou, através de milagres, mostrando o caminho que Moisés e o povo de Israel deveria partir, né? E da mesma forma, nós aqui também recebemos essa verdade de Deus, tá? Uma outra questão é que nós vimos também que o próprio Jesus, né, João 4,44, ele diz: então ele lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo algum crereis. Então, a forma de Deus falar para que as pessoas pudessem crer era também através desses sinais. E por último, não por último, né, mas aqui nós temos uma outra questão também de uma forma especial, que é pelas Escrituras. Deus nos fala especialmente, né, pelas Escrituras. Não é todo mundo que lê a palavra de Deus que consegue compreender, mas aqueles a quem foi dado, né, o privilégio de compreender a palavra de Deus, ouvir Deus falando pela sua palavra, esses são edificados. E o texto muito claro para isso é 2 Timóteo 3,15. Né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, é palavra de Deus, é inspirada por Deus, vem de Deus, é comunicação de Deus e que tem uma validade para as nossas vidas, como instruir, como corrigir, como mostrar o que nós devemos fazer e como também nos qualificar, né, para toda boa obra. Uma forma de Deus falar muito especial, e aqueles que pertencem a Ele compreendem essa voz dele, esse ensinamento dele, escuta essa voz do Senhor. E aí, por fim, mais importante de todos, né, é que Deus fala em Cristo. Por isso que o texto coloca para nós aqui a questão da resposta, né, não da resposta, mas a questão da perspectiva aqui, né, do falar de Deus. Tendo Deus falado outrora aos nossos pais pelos profetas e de muitas formas, hoje, agora, no momento que nós estamos vivendo, ele fala por Jesus Cristo. Claro que, né, muitas das formas como Deus falou lá no passado, foi naquela época, não vai se repetir mais hoje. Mas a palavra dele permanece e também o próprio Jesus, né, que está inserido ali, o que ele falou foi da palavra e a palavra fala dele, é que vai comunicar a respeito de Deus. Mas Jesus, ele foi de fato a expressão exata, a forma de Deus falar claramente para todo mundo. E não só com palavras, mas com os gestos dele, né? O amor de Deus, a salvação de Deus, né? O ensinamento da forma como Deus quer que a gente viva. Jesus falou isso com todas as letras e com a própria vida, com o próprio exemplo. Ele é o porta-voz direto de Deus. Os profetas falavam aquilo que Deus soprava no ouvido deles, ele ia lá e falava. O próprio Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele falava da parte de Deus, tudo aquilo que Deus queria também. Por isso que em João 1,14 diz, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, tudo aquilo que Deus foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Vimos a glória de Deus, vimos quem Deus é, ouvimos, né, do próprio Deus falar. Ele veio falar com o homem, ele veio dialogar com todos esses homens aí. Então, queridos, Deus fala.
e Ele ainda fala hoje nas nossas vidas, ok? Então eu queria concluir, né, dizendo para nós aqui que desde o início da criação do mundo aí, Deus ele sempre se dispôs a conversar com o ser humano. O pecado, na verdade, né, interrompeu o nosso diálogo direto, né, e poucas pessoas acabaram ouvindo essa voz de Deus. Claro, por isso ele até chamou, né, escolheu ali os profetas. Então, queridos, olha, não basta ouvir a voz de Deus, é preciso responder, é preciso interagir com a voz de Deus. A pergunta é, você tem ouvido a voz de Deus? E diante, né, desse ouvir a voz de Deus, qual tem sido a sua postura, a sua atitude? Lembre-se que se você tem ouvido, você é um privilegiado, né, de ouvir aquela voz especial dele. Porque Deus, ele realmente fala de uma forma, assim, bem geral, né? Através da natureza, através de toda a revelação. Mas aqueles que lhe pertencem, ele fala de uma forma muito específica. E é um privilégio muito grande a gente poder ter acesso, né, a essa voz de Deus. Quero ouvir tua voz, Senhor. Eu quero, Senhor, mais. Então, aqueles que querem o Senhor e que buscam o Senhor conseguem ouvir a sua voz. Que nós possamos estar atentos e valorizar a voz de Deus. Lembrando sempre que nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que se comunica, um Deus que revela. E os objetos, né, os mecanismos que ele tem para falar conosco, está aí, que é a sua palavra e o Espírito, né, que faz com que a gente compreenda a própria voz de Jesus dizendo aos nossos corações. Ele ainda continua falando aí por aquilo que diz respeito ao nosso ser, né, ao nosso íntimo. Ele continua falando a nós e a todos, mas especificamente aqueles que lhe pertencem, ele dá a conhecer as belezas, as palavras, né, de vida, as palavras de ânimo, as palavras de esperança. Então, aqueles que pertencem a Cristo têm esse grande privilégio. Deus nos abençoe, né, que você possa glorificar a Deus diante dessa realidade, tá? De poder ouvir a voz do nosso Deus.